vereador da noite, amém? Deus. Soberano Deus, amado Pai, pedimos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, Pai, sobre os dizimistas e ofertantes desta casa, Senhor. Faça prosperar, meu Deus, em nome de Jesus, que nada venha faltar em seus lares, meu Deus, que o Senhor venha suprir todas as nossas necessidades, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, repreenda, Pai, o devorador, o migrador, Senhor Deus, nas nossas finanças, Pai. Ó Deus amado, que os nossos armários, Pai, estejam cheios de alimento, que venha abundar, Pai, e que nada venha faltar. E repreenda, Pai, também toda a enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, ainda nessa oportunidade, Pai, peço a Ti pelo Teu servo, Pai, que vai trazer a palavra nesta noite. Senhor, usa o Teu filho nessa hora, Senhor. Pai, faz ele Teu instrumento, Pai. A Tua boca, meu Deus, fala conosco, meu Deus. Dê palavra de sabedoria, Pai. Dê palavra de conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, que Ele não venha falar nada dele mesmo, mas guiado pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Misturado. A paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus, estou muito alegre. Você está aqui, tá? Nós sabemos que você está trabalhando muito, mas hoje você veio, porque o Senhor tem uma palavra para você. O louvor falou com você também. Glória a Deus, falou com todos nós. Aleluia. Abre as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 17. Depois de Mateus, o primeiro livro, o segundo livro, o Novo Testamento. Glória a Deus. Então, vocês podem ficar sentados, porque a leitura vai ser grande. Dessa vez que vai ficar sentado, ainda mais você que vai pé assim. E hoje eu não vou deixar você ir embora a pé, não. Bem adianta. Bem adianta, eu levo você. Vamos lá. Marcos 9:17. Vou botar lendo aqui, vocês podem acompanhar no telão. Não sei se é a mesma tradução, tá? Mas vamos lá. E um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me aqui. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes se tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto no chão, de maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou na casa com os discípulos, lhe perguntaram à parte: por que não podemos os expulsar?
E disse-lhe: esta casta de demônios não sai, somente se for com oração e jejum. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos num culto de milagres e libertação, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus aqui, ele se defrontou com o Pai. Aqui os personagens os discípulos, o Pai, o lunático e Jesus. Lunático, primeiro eu quero esclarecer essa palavra lunático, que muitas pessoas pregam, falam lunático. Essa palavra não existe não, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa palavra, ela erroneamente, eles comparavam a pessoa que tinha epilepsia com lunático. Vocês ouvem hoje em dia uma pessoa que tem epilepsia ser chamada de lunático? Não. Então eu fiz um estudo, né? Essa palavra eles colocavam para a pessoa que sofria de epilepsia, e eles erroneamente atribuíam a influência da lua. Quando a lua estava cheia, a pessoa, só porque dava esses negócios, aí eles colocaram lunático, dando referência à lua, tá? Mas não tem nada a ver isso, tá? Erroneamente eles viram a tradição. Muitas coisas da tradição judaica, irmãos, eles não trazem hoje para os dias de hoje, que é como história, tá? Tem coisas que são muitas lendas também. Já viu lenda? Quando eu falei lenda? Então, é mais ou menos isso. Mas vamos lá. Então vocês entenderam, né? Lunático é epilético. Mas, vamos lá, vamos trazer as verdades que eu trouxe aqui essa noite. A primeira coisa, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Não, ou seja, a princípio não conseguiram curar esse jovem. Porque se é epilepsia, ela tem que ter cura. Jesus cura tudo. Não cura tudo? Então, epilepsia é uma doença, assim como a depressão. Correto? Então os discípulos não conseguiram curar aquele menino. Porque eu quero trazer aqui, para essa noite aqui, uma pregação diferente. Se eu levar essa pregação para alguns lugares, meu Deus do céu, seria forte também. Jesus, em primeiro lugar, ele examina e dá o diagnóstico do menino. Olha que interessante. Se nós acompanharmos a leitura, primeiro a leitura, tá? Jesus ele pergunta assim, quer ver? Olha o que ele pergunta, o pai do menino, né? Ele pergunta assim: trouxeram com violência por quanto tempo? Aí Jesus perguntou ao pai, versículo 21, quanto tempo há que sucede isso? Jesus não foi assim, eu expulso o demônio, não. Ele perguntou: há quanto tempo sucede isso? O pai respondeu: desde a infância. Ou seja, Jesus primeiro ele foi fazer o quê? Um exame, pediu um exame, o pai dele, o diagnóstico. Aí ele chegou à conclusão que não era somente epilepsia, não era somente um lunático. Eu vejo pessoas pregando, falando que ele era doente de epilepsia. Não tem nada a ver não, porque está dizendo claramente aqui que Jesus expulsou o demônio, ele não curou o lunático. O que acontece? Ele tinha a doença. O demônio, sabendo que ele tinha aquela doença, o que ele fez? Ele agiu em cima daquela doença. É igual quem tem depressão. Se você deixar a depressão, meu filho, sabe o que vai acontecer? O demônio vai agir em cima dessa depressão. Aí vai vir o quê? O espírito de suicida. Tira sua vida. Você não vai curar uma depressão, não. Isso não tem fim. Só vai ter fim com a morte. Porque o diabo fala isso. Ele fala, tá? Ele lança a seta, ele fala, tá? Então vamos lá. Eu vou trazer algumas verdades aqui. A primeira verdade, Jesus é o médico dos médicos. Aleluia! É o médico dos médicos. Mateus 9,12 diz o quê? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, e sim os doentes. Ou seja, ele não veio para curar os sãos, e sim os doentes. E também, além dele ser o médico dos médicos, ele é o das causas perdidas. Eu vim para buscar aquele que se havia perdido. Nós estávamos perdidos. Aleluia. Nós
sarou e Ele nos encontrou. Amém, igreja? Aleluia. Primeira verdade: Jesus nos resgata das garras do diabo. Esse pai, nos outros evangelhos, né, no evangelho de Mateus e de Lucas, nos conta que esse filho era único, tá? O único filho desse homem. Aqui não fala só filho, mas nos outros evangelhos. Por isso que os evangelhos é assim, é bom você ler a sinopse, porque você vai ver uma parte fala uma coisa, outra parte juntando tudo, fica mais esclarecedor. Então, esse filho era um filho único. Você imagina você com um filho único, seu único filho. Todo dia você chega em casa e ele está lá, espumando, se contorcendo, se jogando no fogo, se cortando, dando ataque do leste, tudo misturado. Porque o demônio estava agindo como um epilético. O meu pai sofria de epilepsia. Eu sei como é que é o epilético. Mas meu pai tomava remédio. Ele tomava diazepam, tomava Vitamin 10, psiquiátrico, cadernal, tudo quanto fazia uma vitamina de remédio doido. Mas meu pai não era doido, mas ele também, ele teve na autoboteira, ele tinha a cartinha dele de doido, né? Ele tinha a carta dele. Mas quando ele tomava remédio, ele ficava tranquilo. Mas na época, quando eu era pequenininho, meu pai bebia. Aí você mistura, presta atenção, você mistura o remédio doido com bebida alcoólica, aí dá uma tal acesso. Não sei quem eu vou falar essa palavra. Acesso epilético. Ele faz coisas que não sabe que fez no outro dia. A pessoa que tem esse problema faz as coisas. Tanto que meu pai pegou um esteiro de churrasco e matar outro cara lá. Mas não sabia que tinha feito isso. Aí ele só se libertou, sabe como? Quando ele parou de beber bebida alcoólica. Aí ele parou de beber bebida alcoólica e ficou medicado. Não é que ele foi curado. Ele era medicado. Porque meu pai, ele era católico. Né? Ele era católico, mas quando ele morreu, eu creio que ele aceitou Jesus. Mas isso é outro assunto. O que eu quero esclarecer aqui para os irmãos é que Jesus, ele nos resgata da garra do diabo. Esse menino, além de ser filho único, ele estava nas garras do diabo. O diabo usa a tua doença. Quer ver uma coisa? Você tem insônia, você não consegue dormir. A insônia é provocada muitas vezes por preocupação ao extremo. Você vai deitar preocupado com isso, preocupado com as contas, preocupado com o filho, preocupado com o sentimento, preocupado com não sei o quê, preocupado com não sei o quê. Você só preenche sua cabeça com preocupação. Aí o diabo, ele anda ao, quer ver? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele só vem para matar e roubar e destruir. Ele está vendo que sua mente está vazia de Deus e está sobrecarregada de problemas. Ele vai lá, entra ali dentro e faz a ruaça. Porque você não tem Deus na mente. O que Jesus fala? Olha o que ele fala, ó, o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E Jesus ele vem para quê? Para que tenha vida eterna. E vida em abundância. E ainda fala mais no Salmo 37, descansa no Senhor, confia nele, e o mais ele falar. Aí você pega seu travesseiro. Travesseiro significa descanso, tá? No mundo espiritual. Se você tem um travesseiro em casa, você pensa assim, meu Deus, não, vou descansar no meu travesseiro. Pensa assim, se eu estou descansando nesse travesseiro, o Senhor está me dando descanso. Pensa assim. É como se você estivesse descansando no travesseiro. Você vai deitar, dormir, descansar e levantar, porque o Senhor te sustentou. Aleluia. Mas esse jovem não estava conseguindo, não. Esse jovem não estava conseguindo nem deitar, quanto mais levantar. Ele não estava conseguindo nem dormir. Você imagina você ver seu filho dessa forma, né, jovem? Você imagina você ver seu filho dessa forma, possesso, endemoniado, cheio de demônio, com um monte de demônio, com legião, tá? Essa mesma legião que estava nesse menino era do Gadareno também. Uma legião é formada de 6.000 demônios. Não é um não, irmão. Às vezes Deus nos usa, né? Mas não são um demônio, né? Uma entidade. Esse menino estava com 6.000 entidades dentro dele. 6.000 demônios. Ele estava possesso. 6.000. Ou seja, era um exército. É por isso que os discípulos não conseguiram expulsar. Por quê? Porque os discípulos ainda
Mesmo que o mestre falava. Você acha que Jesus falava de manhã, falava de tarde? Porque o que mais Jesus fez nessa terra, você acha que foi curar? Foi pregar. O que mais ele fez foi pregar. O que mais ele fez foi dar ensinamento. Mas eles andavam com ele, mas mesmo assim, falavam assim: não, Senhor, você não vai ser entregue às mãos de Pilatos, você não vai morrer. Pedro. Aí Jesus virou para ele e disse: afasta de mim, Satanás, não seja pedra de tropeço. Mas tem uma vantagem. Pedro foi chamado de Satanás, mas ele se afastou de Jesus? Não. Ele porque Pedro, depois disso, no Pentecostes, não foi só 5.000 almas só. Só 5.000, só para começar. Mas vamos lá. Então esse menino estava ali nas garras de Satanás. Os discípulos foram lá e não conseguiram. Não conseguiram. Você imagina a decepção. A decepção para aqueles discípulos, né? Chegaram ali, tentaram de todas as formas, não conseguiram. Mas Jesus chamou a atenção deles ainda. Geração incrédula, até quando ficarei com vocês? Falta fé. No outro evangelho, Lucas, se eu não me engano, lá em Lucas fala assim, não fala somente a casta não, que é necessário jejum e oração, não. Sabe o que fala? Fé. Em primeiro lugar, fé. Porque presta atenção, você pode jejuar, você pode orar, mas na hora de expulsar o demônio, se você não tiver fé e vida no altar, você vai ser envergonhado. O demônio ainda vai virar para você e falar quem você é. Vai te envergonhar. Eu já vi o jeito de você não me envergonhar. Foi querer expulsar o demônio virou para ele e falou: sabe o quê? Você quer me expulsar? Você estava no motel esses dias e não era sua mulher? Você quer me expulsar? Fala que é missionária, tu és prostituta de Deus. Você matou teu filho dentro da tua barriga, você fez um amor. E aí? Você está me entendendo? Você está entendendo que é sério? E muitos que estavam ali com Jesus não estavam com a vida no altar. Eu provo para vocês que ainda precisava de andar mais com Jesus. Quer ver? João e Tiago. Jesus entrou numa cidade, a cidade não recebeu Jesus. Você sabe o que eles falaram para Jesus? Senhor, nos autoriza aí de mandar descer fogo no céu e destruir todo mundo. Isso é atitude de servo de Deus? Mas mesmo assim Jesus não desistiu deles. Ao contrário, ainda colocou um apelido ainda. Eu provo. Vocês são Boanerges, filhos do trovão. É, filho do trovão, meu irmão. Estou querendo que desce fogo no céu. Quer ver outro? Mas esses aí depois se consertaram, ainda tiveram que morreram feio, tá? Por amor a Jesus. Aí teve o outro vendeu Jesus por tipo de prata e ainda roubava a bolsa, mau caráter. Esse aí não teve salvação. Como é que Judas vai expulsar o demônio de alguém? Não tem como, rapaz, não tem como. Então, continuando. E a primeira coisa que você tem que fazer para expulsar o diabo, quer ver uma coisa? Eu aprendi isso na cadeia. Tinha um monte de gente que queria expulsar o demônio lá do camarada que tinha 2 centros na cumba. Aí tentaram expulsar. Só quando eu cheguei, eu tinha ganhado esse rapaz para Jesus um dia antes. Quando chega no outro dia, eu estava sonolento, porque eu estava 3 dias de jejum sem comer. Aí chegaram 7h30 da manhã, quando abri o café da manhã na galeria. Falei: pastor, que lá dentro é o seguinte: se você for homem de Deus, você chama de pastor. Ei, pastor, o negócio é o seguinte: arruma o óleo ungido aí, nós vamos orar aí com meu irmão aí. Você quer ungido? Pega ali. Aí foi lá e pegou na mesinha. Aí eu estou pensando que orar, né? Quando eu penso que não, estou escutando um barulho. Sai! Vai sair aí, toma retirada aí, vai sair, não sei o que lá, pelo sangue de Jesus, vai saindo, tomando retirada. E eu comecei, e o agente passando em cima virou e pediu um socorro. Pastor, socorre, ele na cela 8, quando eu olho na cela 8, eu chego na porta, ainda remela no olho ainda. O rapaz que eu tinha ganhado para Jesus, os dois sempre com a mão no pescoço de um, tinha dado um chute em outro.
o outro com a cabeça na grade, com um galo desse tamanho, mais 3 no chão, e o outro falando, sai pelo sangue de Jesus. Na hora que ele falou pelo sangue de Jesus, eu falei, ô, para! Quem mandou vocês fazer isso? Não, é porque nós viemos aqui para orar por ele, aí começamos a repreender o demônio, mas um rapaz aceitou Jesus ontem. Vocês estão repreendendo que demônio? Que demônio? Agora vocês manifestaram o demônio que é interno. E agora? O que vamos fazer? Eu só quebrou todo mundo, eu não vou não. Vamos ser primeira coisa, joelho, todo mundo joelho, vamos orar. Vamos orar. Quem jejuou? Quando eu olho a boca do outro, cheio de manteiga de pão, o outro todo sujo de biscoito. Eu vou assim, cara, vocês não jejuaram? Nós viemos só orar, mas ele se manifestou. Não foi nada disso não. O rapaz, o diabo virou e falou assim, foi isso não, pastor, não foi isso não. Eles já chegaram aqui expulsando o demônio e falando pelo sangue de Jesus, que era o sangue de Jesus cobrir ele, não sei o quê. Aí eu falei assim, misericórdia, vocês não aprendem nada. Não se expulsa demônio pelo sangue de Jesus, é pelo nome de Jesus. O sangue é para nos revestir. Agora é pelo nome, porque o nome dele tem poder no céu, na terra, e pelo esse nome, todo nome se dobrará. Vamos todo mundo jogar. Não, mas você vai expulsar? Não, você está doido? Primeiro eu vou perguntar a Deus. Orei a Deus, perguntei que entidade é. Pai, não me deixa envergonhado não. Estou 3 dias de jejum, estou 3 dias na oração, estou com minha vida em santificação. Que entidade é? Vai me chamar logo pelo nome. Lúcifer, o maior de todos os seus macumba. Vocês sabiam disso? Que a maior entidade da Umbanda, seja de macumba, candomblé, qualquer, é maior que chicateira, maior que é o Lúcifer. Aí eu fui, o cara era com 2 centos. Aí eu cheguei perto dele. Ele estava agarrado na grade, com os olhos brancos. Quem já viu Exorcista aqui? É um filme que tem. Os olhos dele estavam todos brancos. Eu coloquei a mão na cabeça dele com óleo ungido e falei assim, Lúcifer, sai em nome de Jesus. Só ele caiu, só bateu a cabeça na parede e ele tinha para segurar. Eles ficaram tontos assim, aí deixou ele bater a cabeça na parede, eu corto assim. Aí caiu, parecia que estava morto. Eles acharam que estava morto, chamaram a gente, falei assim, não está morto não. Está morto não, deixa ele um pouquinho aí. E agora vamos começar aqui, vamos orar. Começamos a orar. Levanta em nome de Jesus. E ele levantou o som, pegou a Bíblia, confessou a lei, e virou para mim e falou assim, eu não lembro o que aconteceu depois, só sei que eu estava lendo a Bíblia quando eles chegaram. Vamos continuar, isso aí para vocês terem uma ideia. Quando não tem experiência, não faz, não é assim, não é de qualquer maneira, tá? Porque você tem que fazer assim, ó, Marcos 3:27, presta bem atenção. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os teus bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então ele saqueará a casa. Você tem que saber quem é. Quem é o valente aqui? Você tem que ir no valente. É igual com um assalta-banco. Quer ver um assalta-banco? Só um exemplo. O assalta-banco você não pode ir direto do caixa, o cara vai com segurança. Então o segurança está armado. Você tem que desarmar primeiro o segurança. Qualquer lugar. É igual numa casa. Você tem que saber o dono da casa se ele tem arma. Você vai amarrar o dono da casa, pegar a arma, manetou, pronto, o ladrão faz a festa. Não é assim? Então é a mesma coisa que eu vou falar para vocês uma coisa. O demônio, eu já tive em culto, a pastora estava, se manifestou no sobrinho do pastor dessa igreja. Ele começou a querer falar, e a igreja cheia, um monte de gente precisando de atenção, a palavra precisando ser pregada. Eu só virei para ele e falei assim, Arcanjo Miguel, amarra ele até depois do culto e cala a boca dele. Ele se ajoelhou, amarrado para trás com a cara no chão. Ficou até depois do culto. Quando acabou o culto, eu falei, agora se levanta. Ele se levantou, não perguntei o nome dele, não fiz entrevista, só falei, sai em nome de Jesus. Ele saiu, caiu, quando caiu, voltou a aceitar Jesus. O que aconteceu com esse rapaz? Agora que eu estou chegando, estou contando os testemunhos para chegar aqui, porque o nosso Deus, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua usando aquele que está disposto a ser usado. Tá? Então vamos lá. Terceiro,
deixou mudo. Por que o demônio deixou esse menino mudo? Vamos ver. Sabe por que ele deixou ele mudo? Vou falar para você. Porque ele causou ele ficar mudo, porque ele era mudo. O demônio causou a mudez dele. Ele ficou mudo. Sabe por quê? Porque Jeremias capítulo 33, 3 diz o quê? Clama a mim, que te responder-te-ei. Olha só, clama a mim, que te responder-te-ei. Ou seja, ele ficando mudo, como é que ele ia clamar por cura? Como ele ia clamar alguma coisa ao Senhor? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que ele vai invocar o nome de Jesus? Se o demônio deixou ele mudo. É uma das estratégias do diabo, sabe qual é? Te deixar mudo. Você não abrir a boca, não ter vontade de glorificar o Senhor, de agradecer o Senhor e dizer: bendito seja o Senhor, louvado e agradecido seja o Senhor dos exércitos. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Quando você fala isso, declara isso, meu irmão, não tem diabo que fica perto de você. Aí presta, olha só. Quando esse rapaz está mudo, ele não está podendo clamar ao Senhor e nem consegue confessar Jesus como o único suficiente salvador da tua vida. Muitas vezes o diabo quer te calar e você está deixando. Não deixa o diabo te calar, não. Porque se você calar, as pedras clamarão. Porque alguém tem que glorificar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Quer ver? Deixou o surdo. Esse demônio deixou ele mudo e surdo. Por que deixou ele surdo? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então o que acontece? Se ele não pode ouvir a palavra de Deus, como é que ele vai aceitar Jesus? Se ele não pode ouvir a palavra de Deus, como é que ele vai confessar Jesus como muito suficiente salvador da tua vida? Deixou ele surdo, né? Para que esse jovem não fosse alcançado pela palavra de cura. João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não consegue ouvir e nem falar, fica difícil. Se você não quer ouvir mais a palavra de Deus, ou muitas vezes você só quer ouvir aquilo que te agrada, fica difícil, porque Jesus ele não vai falar somente aquilo que te agrada. Ele vai te confrontar. Ele vai te falar aquilo que você não quer, aquilo que não te agrada. Sabe para quê? Para ver a tua obediência. Se a tua obediência é total ou parcial. É isso que Deus quer ver de você. Continuando. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem, ele já estava sem fé. Por quê? Um monte de discípulos não conseguiu expulsar o demônio desse jovem, não conseguiu libertar esse jovem. Como que um homem só vai conseguir? Ele foi pela quantidade, não pela qualidade. A quantidade de discípulos não conseguiu, ele sozinho vai conseguir. Tanto que ele falou: se o Senhor pode, ainda colocou: se o Senhor pode curá-lo. Ou seja, colocou dúvida, né? Se o Senhor pode. Então, a quarta verdade é: viver pela fé é contrariar as circunstâncias. O que é contrariar as circunstâncias? É a pessoa estar lá na UTI no hospital com câncer, o médico vir falar para você que você está em estado terminal e você ainda acredita na cura. É você, as portas se fecharam, mas você acreditar que Deus vai abrir uma porta em meio ao mar vermelho para você. É você estar com o casamento destruído praticamente, mas é você acreditar que o Senhor vai restaurar o teu casamento. É o seu filho estar possesso e você acreditar que ele pode ser liberto. É o seu filho estar na cadeia e é você acreditar que ele pode ser liberto. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! É igual aqui. Se eu não viver pela fé, eu não consigo nem vir para a igreja, porque eu venho um dia, vejo poucas pessoas, venho outro dia, vejo poucas pessoas, mas aí, você sabe o que acontece? Hebreus 11 diz que a fé não é para o que você está vendo, não, é a convicção
que você tem daquilo que vai acontecer. Eu vejo pela fé as cadeiras completas de pessoas. Eu vejo pela fé. Por quê que eu vejo pela fé? Porque a promessa do Senhor está sobre esse lugar. A mesma coisa é a sua vida. Hoje você não vê uma solução. Hoje você não está vendo solução nenhuma. Mas se você crê naquele que te resgatou, que cuidou de você nos momentos mais difíceis da tua vida, a tua fé vai funcionar, né? E esse homem não podia crer, mas ele tinha uma coisa: humildade. Porque ele não tinha fé, mas ele virou para Jesus e falou assim: aumenta a minha fé. Eu não tenho fé. Mesmo que você não tenha fé, seu problema está tão difícil que não tem, você acha que não tem jeito. Mas você pode dizer para Jesus assim: eu não creio, Senhor, eu não consigo acreditar. Aumenta a minha fé, me faça crer. Igual ele fez isso, né? E outra coisa que eu quero falar para você: nada tira a sua identidade de filho. Aleluia. Incrível, né? Em nenhum momento ele chegou para Jesus e falou assim: meu filho é o endemoniado que é meu filho. Não, o meu filho que está possesso, o meu filho que é alcoólatra, o meu filho que está envolvido com o tráfico, a minha filha que tem falta de perdão, a minha filha que está envolvida com a prostituição, a minha filha, ou seja, em primeiro lugar, é o filho, porque nunca deixou de ser seu filho. Pode ser o que for, mas em primeiro lugar é a identidade de filho. Sabe por quê? Porque Jesus nunca te chamou daquilo que você faz, ele te chama como filho. Você já pensou se Jesus chamasse nós pelo que nós somos? Ranzinhas, mal-humorados, orgulhosos, rebeldes às vezes, murmuradores. Mas não, ele fazia: meu filho está murmurando. Ele fala assim, ele fazia: um murmurador, meu filho. Não, ele sempre traz a identidade de filho em primeiro lugar. Aleluia. Salmo 103:13 diz: como um pai que se compadece dos seus filhos. Olha aqui. Assim é o Senhor, se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe quem somos. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde nós podemos chegar e até onde nós não podemos chegar. E aonde nós não podemos chegar, ele chega na frente por nós. Esse homem sabia que os discípulos não podiam curar o teu filho, que ele não podia libertar o teu filho, mas ele pediu: aumenta a minha fé, porque eu sei que se o Senhor aumentar a minha fé, o Senhor liberta o meu filho. E foi o que aconteceu. Aleluia. Aleluia. Estou acabando. Sexta verdade: temos que ter um encontro com Jesus. Esse homem teve um encontro com Jesus, frente a frente. Ele teve um encontro, ele procurou Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa de quem? Não está falando vamos na casa do pastor. Não, vamos à casa do Senhor. Buscar-me-eis e acharei quando me buscareis de todo o coração. Ele buscou de todo o coração, porque ele poderia ter desistido. Poderia ou não podia? Já que os discípulos curaram meu filho e libertaram, vou embora. Mas não, ele continuou buscando aquele que cura, que é Jesus. Sétimo, reconheceu sua fraqueza. Hebreus 12:12. Por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu estou sempre orando pelas ovelhas que estão cansadas, que estão desanimadas. Que é uma diferença entre ovelha e filho pródigo, irmão. O filho pródigo, ele quer a herança do pai ainda vivo. O pai nem morreu. A ovelha não. A ovelha às vezes ela está meio desanimada, cansada fisicamente e espiritualmente, e nessa nós não podemos desistir. Jesus levanta o caído, no versículo 27, agora está terminando, estamos terminando. Mas Jesus, tomando pela mão, depois que expulsou o demônio, o menino caiu como morto. Vocês já viram quando a gente ora por alguém, quando ora por alguém, a pessoa cai? Já viram, né? Então, aquela pessoa que cai, quando cai verdadeiramente, ela tem que levantar transformada, curada, alguma coisa tem que acontecer, tá? Ninguém pode cair à toa. Tem pessoas que têm essa mania de ficar caindo, cai da vida, parece até aqueles bonecos que fica fazendo assim, até esqueci o nome. Agora, quando é verdadeiramente a
a pessoa cai e alguma coisa tem que acontecer. Esse menino, Jesus orou pelo demônio, orou para expulsar o demônio, sai! Ele falou, sai! Na hora que o menino caiu, acharam que estava morto. O que Jesus fez? Levantou o menino. Quando o menino levantou, o menino ainda estava demoniado? Ele ainda estava lunático? Não. Então quando a pessoa cai pelo poder da unção, porque a unção despedaça todo jugo, ela tem que levantar como? Transformado. Porque é assim que Deus faz. Ele não faz nada pela metade. Porque Jesus, ele levanta o caído. Salmo 145, verso 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Se você está abatido, hoje o Senhor te levanta. Se você está caído, hoje Jesus te levanta. Agora vai encerrar com chave de ouro. Versículo 29. Disse Jesus: essa casta só pode sair com uma coisa: oração e jejum. Para encerrar, lamparina sem óleo não provoca fogo. Eu posso pegar a lamparina cheia de óleo, então não é a falta de óleo, ela tem que ter fogo. Eu tenho que acender a lamparina. Eu tenho que acender. Eles estavam cheios de óleo, porque andavam com Jesus. Cheio de óleo, só que não tinha fogo. Quando a Bíblia diz assim, olha, esse manto desceu da madrugada, quando eu estava orando. Quando a Bíblia diz assim: eis que eu vos batizo com água, mas chegará um após mim, que vos batizará e com o que mais? O Espírito Santo. Estava faltando fogo. Por isso que depois, até ressuscitar, eles ressuscitavam em nome de Jesus. O paralítico de Formosa chegava a pular. Eutico caiu morto, ressuscitou. Dorcas morreu, ressuscitou. Porque tinha fogo. O fogo do Espírito Santo. 1 Coríntios 4:20, para encerrar. Porque o reino de Deus não é constituído somente por palavras, e sim por poder, e sim por unção, e sim por virtude. O que adianta eu ser um teólogo cheio de anel no dedo e não ter unção? Eu vou ser uma lata vazia. Agora, vai adiantar sim eu ter conhecimento, estudar teologia, mas nunca esquecer dessa palavra que eu quero agora. Não é somente de palavras, não é somente de conhecimento e de unção. Por isso que eu profetizo aqui nessa igreja, que todos dessa igreja sejam batizados no Espírito Santo, que o Espírito Santo desça sobre vocês, para vocês impor as mãos aos doentes e serem curados, que vocês falem em línguas, que o Senhor use vocês poderosamente. Eu profetizo aqui esta noite, porque da mesma forma que Jesus fazia milagres, ele faz até hoje e sempre fará, porque ele não mudou. Amém? Eu quero orar por vocês. Se põe sobre os seus pés. Eu quero dizer que todos os pedidos de oração foram colocados no azeite e milagres já estão acontecendo. O Senhor falou comigo aqui, ó. Aleluia! Já estão acontecendo. Não vai embora se orar para você, tá bom? Vamos ver de você. Coloca a mão na cabeça, bota a mão no teu coração. Em nome de Jesus. Santo Deus eterno, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia, por mais um culto. Nós viemos aqui, meu Pai, para te adorar e adoramos. Adoramos, parecia que tinha muitas pessoas, Senhor. Eu fechava os olhos, parecia que tinha 30, 40 pessoas aqui dentro. Porque todos te adoraram, Senhor. Porque necessitam te adorar. Ó Pai querido, Pai amado, abençoa a vida de cada um nesta noite. Liberta, meu Deus, nos liberta das nossas amarras, aqueles que estão amarrados por alguma coisa. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, repreenda a obra de macumbaria, obra de feitiçaria, palavra de maldição sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, eu repreendo agora a enxaqueca, eu repreendo agora a insônia, eu repreendo em nome de Jesus a depressão, eu repreendo todas as dores físicas e espirituais. Ó Pai querido, Pai amado, abençoa, meu Deus, a saúde, a
abençoa a vida espiritual, abençoa a vida financeira. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Leva cada um para casa com segurança, meu Pai. E dê um final de semana abençoado, uma sexta-feira abençoada. Que possamos deitar, dormir e descansar e levantar na tua presença, guardando a saída e a entrada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir de quinta-feira tem uma campanha, né? A campanha que vai ser os 7 mergulhos de Naamã. Vamos vir para essa campanha, vamos vir do começo ao fim, porque essa campanha aí foi o Senhor que nos deu, tá? Milagres vão acontecer, convide as pessoas, traga as pessoas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Domingo tem EBD, tá? A EBD é às 18 horas e 20 minutos. Ela vai até às 19h20. Pode abrir para nós. Aqui, ó. Olha lá. 7 milagres na fé de Naamã. Glória a Deus, ó. Quem vai abrir? Pastor Jefferson, dia 7/8. Pastor Gênesis, 14/8. Missionária Laisa, dia 21/8. Glória a Deus. Presbítero Elzimar, 28/8. Pastor Wellington, 4 de setembro. Esse aí, conheço não. Pastor 11/9, Pastor Walter. Presbítero Bruno Muniz, vai encerrar no dia 18 de setembro. Irmãos, eu creio, traz, olha aqui, ó, traz uma roupa de alguém da tua família que você tem uma libertação, escova de dente, carteira de trabalho, traz garrafinha com água, enche essa mesa aqui, ó, chave de carro, chave de casa, que nós vamos estar ungindo depois do culto, tá? Ungindo, em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos, não vai embora não, eu queria só uma palavrinha com os irmãos, tá? Porque domingo, aqueles que vierem, eu passo para eles também. Tá bom? O grande amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, esteja com todos aqueles que aguardam a volta iminente do Senhor, e todos aqueles que o amam com sinceridade, possam dizer: Amém. Estamos abençoados.